Os hospitais, né, da saga, é uma saga hospitalar. Então, eu encontrei pessoas bem difíceis, bem complicadas nos hospitais, tá? Em todos os que eu estive, assim, médicos e médicas, gente assim com currículo e tal, com experiência, mas que falta humanidade, tá? Em muitas pessoas, muitos profissionais de saúde. O que eu acho que é o seguinte, a medicina avançou, mas eu acho que não adianta a medicina avançar, né? Os profissionais têm que ser mais humanos, né? Mais bem preparados. Então, encontrei muitos profissionais muito despreparados, médicos, médicas, equipes inteiras em hospitais renomados, referências, que não sabem tratar o familiar, não sabem tratar o doente, a pessoa que está doente, o paciente. Eles não têm sensibilidade, eles não têm ética, não têm postura, ficam falando mal da família, né? Dão diagnóstico sem ter ainda o exame, né? Um exame que ateste, que comprove o diagnóstico. Então tem muito médico que eu encontrei que fala, ele vai dando o diagnóstico sem ele ter o diagnóstico formal, né? O exame formal. Então encontrei muitas coisas absurdas na minha saga hospitalar, muitas coisas, e você vê que é um problema mesmo do profissional, né? O profissional é um problema. Então hoje nós vamos falar da sociopata de jaleco. Encontrei vários sociopatas de jaleco. Estou falando médicos, tá? Médicos, profissionais da saúde de jaleco. Por que é sociopata? Porque eles têm traços de sociopatia, tá? Como eu já disse para vocês, a gente vai encontrar sociopatas em todas as esferas da sociedade, tá? E nos hospitais você vai encontrar médicos sociopatas. Então eu vou contar para vocês de um dos hospitais em que eu estive, que eu não desejo para o meu pior inimigo. Ele é conhecido, tá? Ele tem nome, é conhecido, renomado, tá? É um dos que eu fui, tá? Que eu não gostei. Eu não indico ele para o meu pior inimigo, tá? Tá bom? Então eu fui com essa história de eu ficar procurando, né, um tratamento. Eu acabei marcando, né, uma consulta com uma médica de um hospital que eu considerava bom. Depois que eu vi como é que era os problemas, depois que eu tive problemas lá, realmente é péssimo, é um dos piores, tá? Entra pro ranking dos piores. E essa mulher, né, essa médica, ela é nova, tá? Eu entrei no consultório dela, tava ela e a enfermeira, as duas, né? As duas, mais ou menos da minha idade, assim, um pouco mais nova até que eu. Você deve ter o quê? Uns 40, 50 anos, essa médica, né? Cabelinho curtinho, voz dura, voz firme, grossa, né? Eu, assim, não me prestei muita atenção nela, mas, assim, o tempo todo que ela falava comigo, ela falava querida, querida, olha isso, querida, querida. E, assim, ela, o tempo todo, ela foi fingindo que ela estava me acolhendo, tá? É isso que eu interpreto. Isso é um traço sociopático, tá? O sociopata, ele vai fingir que ele está do seu lado, tá? Ele vai criar uma imagem de simpatia. Aonde o sociopata está, ele cria uma imagem de simpático. Ele é bem relacionado com as pessoas, geralmente ele é bem relacionado, ele é aquele cara legal, que todo mundo acha legal, que está acima de qualquer suspeita, porque o sociopata ele tem que criar uma persona social muito forte, de que ele é legal, simpático, para que as pessoas não saibam que ele é sociopata, tá? Mas ele é cruel. Então, e essa médica, ela era assim, essa sociopata do jaleco, né? Nova, muito nova, simples, sem pintura, sem maquiagem nenhuma, não é uma paquita, não é uma paquita, é gente como a gente, né? Assim, sem maquiagem e tal. E ela começou a conversar comigo, sempre me chamando de querida, o que eu acho ridículo, né? Uma outra mulher chama a outra de querida, eu acho assim forçado, tá? Quando uma pessoa me chama de querida, eu fico desconfiada. Eu acho que ela tá querendo me sacanear, tá? Assim, é porque acho estranho, tá? Me chamar de querida, mas enfim, tá bem, paciência. E eu percebi que ela e a enfermeira, sabe, tinham um relacionamento bem estreito, as duas, né? Então vocês percebem, né? Eu percebi, mas tudo bem, até não tô nem muito preocupada com quem ela dorme, tá? Eu queria o tratamento. E aí ela foi muito solícita, sabe? Deu pedido para pedir fralda, pedir isso, aquilo, né? Muito solícita, muito receptiva.
E eu saí até com uma impressão boa dela, porque o sociopata, ele dá uma impressão boa pra você, tá? Você vai sair com uma visão de que ele é legal, tá? O sociopata, ele passa essa visão de que ele é legal. E essa mulher, essa médica, ela tem um cargo de liderança. Ela é bem relacionada, todo mundo tem uma visão de que ela é legal, fala bem dela, ela conhece muita gente. Ela vende essa imagem, tá? Então ela tem muitas características de um sociopata. E ela tem um cargo de liderança, tá? Nesse grupo de estudo, nesse tipo de tratamento. Tudo bem, saí de lá até com uma visão boa dela. Porque o sociopata, ele engana você, tá? Ele realmente passa uma visão. Ele tá acostumado já a fazer isso, né? Ele faz isso na vida dele com muita tranquilidade. Então, ele tá acostumado a criar uma persona social de que ele é legal. Então, ele fica acima de qualquer suspeita, tá? É isso. E essa mulher, toda vez que eu falava com ela, ela falava, eu conheço esse, eu conheço aquele. Não, dá pra fazer o tratamento sim. A gente acolhe vocês. Se vocês precisarem, vocês vêm pra cá, avisam a gente. Assim, né? Bem solícita. E eu não desconfiei, tá? Ela me enganou. Ela me enganou, tá? Eu realmente não desconfiei que ela era sociopata, tá? Mas ela é. Aí, passou um tempo, eu voltei no hospital, nesse hospital que ela trabalha, para fazer um procedimento não com ela, com outro médico que eu contratei. E ela começou a dar problema, essa médica, né? Começou a dar problema. Por isso que eu falo, o sociopata, ele vai criar problemas. Tá? Ele vai criar problemas. Se ele cismar com você, entendeu? Sim, do nada ele cisma com você, tá? Pega raiva de você, fica com inveja, ou você não deu atenção pra ele, alguma coisa, tá? Ele vai usar o poder dele pra prejudicar você. Ela começou a prejudicar, né, o procedimento que eu queria fazer. Ela começou a prejudicar, não fazia parte dela, não era do trabalho dela. Ela fez o seguinte, as coisas que eu falei no consultório com ela deturpou, espalhou para as pessoas no hospital, tanto a ponto de que na UTI tinha um monte de gente fazendo comentários, vieram me contar. Eu não fiquei sabendo disso, porque senão eu já teria arrumado treta na UTI de novo, né? Mas vieram me contar que eles estavam comentando casos, né, coisas particulares, tá? E bobagens. E outra coisa que ela fez, ela deu um diagnóstico sem ter um exame para comprovar o diagnóstico. Tá? Então ela falou um achismo. É um achismo, porque se você fala um diagnóstico sem ter um exame que comprove esse diagnóstico, é um achismo. Então ela já errou e falou isso para um familiar, tá? Já é uma conduta equivocada e antiética. Então o sociopata ele vai ter várias condutas antiéticas. Né? Então, vocês vão vendo como essa sociopata de jaleco, essa médica tem todas as características de uma sociopata mesmo, porque a pessoa vai tendo, né, vários comportamentos antiéticos e totalmente fora, né? Então, ele desrespeita, né, o sigilo do paciente médico, né? Ele faz um diagnóstico que não é um diagnóstico, né, confiável, não está com base em exames. Ele finge que ele é teu amigo e que te acolhe, mas na verdade ele não te acolheu, começa a sabotar procedimento, ela sabotou procedimento, ela escreveu coisas em prontuário, sendo que a pessoa não é paciente dela, né, para prejudicar, para te fazer com que a pessoa não conseguisse fazer um tratamento. Então, porque o sociopata é assim, ele é cruel, ele é perverso, tá? Nesse caso é a sociopata de jaleco. Vocês vão encontrar vários desses profissionais no mundo hospitalar, tá? Verdade, infelizmente sim. Porque essas pessoas acham que tem poder, né? Sobre a vida do outro, inclusive de determinar quanto tempo a pessoa vai viver, como se eles fossem Deus. O médico não é Deus, né? O médico não é Deus. E ela boicotou o tratamento, né? Proibiu. Foi mais um hospital que disse não, né? Não permitiu que a gente fizesse tratamentos lá. O que não pode, né? O hospital não pode se negar a dar tratamento para um paciente. Então, assim, são várias coisas que ela foi fazendo, essa médica de jaleco, a sociopata do jaleco, foi fazendo que assim, caracteriza ela como uma sociopata, tá? Várias. Então, ela prejudicou um procedimento, ela criou problema pro procedimento, a ponto de eu ter que ir para outro lugar, outro hospital, tá? E vai continuar, provavelmente, criando problema. Não sei exatamente qual é o problema dela comigo,
que eu nem conheço ela e nem quero, né? Nem conheço ela e nem quero. Mas é assim, não é uma coisa, uma questão. O sociopata, ele não tem uma questão com você. Ele é assim com todo mundo, né? Provavelmente o que ela faz assim com todo mundo. Não foi a única sociopata de jaleco que eu encontrei nos hospitais, tá? Eu encontrei vários. Eles vão falar coisas negativas pra você, né? Vão falar que o seu parente não dá conta do tratamento, que o seu parente é fraco, que ele vai morrer. Alguns médicos que são sociopatas de jaleco vão dar tempo, falar, olha, ele só vai viver 1 mês, 2 meses, como se ele fosse Deus, ele não é. Então assim, você vai encontrar na área hospitalar, que é uma área que o cara tem poder, né? O médico, ele tem um poder, tá? Ele domina o tratamento. Então ele tem o poder, mas ele passa, né? Tem muitos médicos que passam, né, do limite. Ele extrapola o poder dele a ponto de decidir, né, na frente da família o que o paciente deve fazer ou não, né? Porque quem tem direito de decidir o tratamento é a família e o paciente, não é o médico. O médico, cabe ao médico oferecer os tratamentos. E aí sim, a família assume o risco, o paciente assume o risco de fazer determinado tratamento ou não. Mas não foi o que eu vi. Então assim, você vai encontrar muitos sociopatas de jaleco nos hospitais, muitos, justamente por isso, porque esse tipo de profissional, ele se acha no poder de vida e de morte das pessoas, né? Então ele perde total noção das coisas, ele é egocêntrico, né? Geralmente os profissionais de saúde são bem egocêntricos, são vaidosos, eles são muito arrogantes, encontrei muitos médicos arrogantes, tá, assim, que nem essa também, assim, gente bem doente mesmo, assim, bem problemática, que não poderia nunca estar atendendo pessoas, é isso que eu quero dizer. Então, é complicado. Então, assim, o que você tem que fazer? Como você age com um sociopata ou uma sociopata de jaleco? Porque eu encontrei vários, tá? Ela não foi a única, encontrei aquela japonesa lá, a japa, sociopata de jaleco, assim foi, encontrei vários. Você tem que questionar o que o sociopata está falando, tá? Você não pode acreditar no que ele está falando, você tem que pensar em ver se realmente é fato isso, se tem sentido o que ele está falando e dar uma analisada em todas essas características, né? Dele ser muito simpático. Se uma pessoa é muito simpática com você, você tem que desconfiar, tá? Desconfie. A pessoa começa a te chamar de querida, dá coisa de fralda, entendeu? Você se desconfie, tá? Desconfie. O sociopata, ele é muito, né, carismático, muito simpático, mas lá na frente ele vai te ferrar, tá? Ele faz isso que é tipo uma armadilha para você cair e ele, né, ir em cima de você. Nós vamos falar de vários personagens que eu estou encontrando, pra vocês verem, vocês vão identificar, vocês vão ver como faz sentido. Esses personagens acabam também aparecendo nas artes marciais, tá? Porque, né, vida é vida, né? As pessoas se encontram, se cruzam. Tem muito médico que faz arte marcial, inclusive. Então, já viu, né? Como é que deve ser o ego do cara, né? Se o cara não puser o pé no chão, o cara vai longe, né? Então, mas é interessante, eu acho que é algo que a gente tem que refletir. A gente tem que peneirar, tá? Selecionar tudo que a gente ouve. Acreditar mais na gente do que no outro, tá? A gente tem que desconfiar quando uma pessoa é muito simpática. Desconfie quando a pessoa é muito relacionada, né? Tem muitos relacionamentos, cargo de liderança, né? Simpático com todo mundo. Desconfie, o sociopata tem todas essas características, né? Tem todas essas características. Bom, é isso, gente. Hoje nós falamos da sociopata de jaleco. Encontrei várias médicas, né, que se enquadram na sociopata de jaleco. Vários médicos. É claro que existem exceções, tá? Existem exceções, não são raras, tá? Nesses meus 2 meses de saga hospitalar, é muito raro se encontrar um médico bacana, bom, humano, profissional, com postura ética, conduta ética. Muito raro, tá? Muito raro. Bom, gente, eu vou subir, tá? Eu vou subir porque hoje eu vou ficar internada 2 dias no hospital. Eu tô com essa cara péssima, mas é verdade. Eu vou ficar aqui 2 dias internada. E é isso. Eu espero sobreviver. Até, gente. Tchau, tchau.